Irmãos, então hoje a gente vai dar uma parada na nossa carta de Pedro. Se o Senhor permitir, ano que vem nós vamos retornar. Mas a gente esteve conversando dentro do presbitério a respeito desse tema e muitas vezes a gente parte do pressuposto que todo mundo já está ciente de como funcionam as coisas, daquilo que a gente crê a respeito dessas verdades que estão na palavra, da forma efetivamente como a nossa igreja trabalha a questão da eleição de novos oficiais e a recondução de oficiais que já estão trabalhando, servindo. E como tem muita gente chegando, e mesmo entre aqueles que já estão aqui há algum tempo, não é claro, muitas vezes, a forma como a gente tem feito isso, a nossa intenção é, de fato, esclarecer, deixar as coisas o mais claro possível para que todos compreendam. Se vocês, inclusive, tiverem alguma dúvida, nos procurarem para perguntar, vocês têm a liberdade para fazer isso. Mas é importante que todos vocês saibam como que nós pensamos essas coisas. É óbvio que eu vou falar hoje, especialmente, eu vou iniciar falando a forma como a comunidade trabalha em termos de eleição, recondução, como que isso funciona. É importante porque todos os anos nós temos uma recondução de oficiais. Então, todo fim de ano, todos os irmãos que já são presbíteros e diáconos, eles vão manifestar se eles querem continuar ou não, e a igreja, novamente, vai ter que se posicionar. Então, é importante que vocês saibam disso. Depois nós vamos falar sobre os ofícios em si, sobre o ofício do presbítero, quais são os requisitos para que alguém seja presbítero e também quais são as funções esperadas pelos presbíteros de acordo com a palavra de Deus. E, da mesma forma, depois vamos falar em relação aos diáconos. E, por fim, eu queria falar o papel da igreja nisso, o papel dos membros da igreja nisso. Se eu me delongar demais nisso, né? Eu vi que eu escrevi muita coisa, então eu já pedi para o pastor Alexandre, semana que vem, talvez, de manhã, eu vou concluir, ele ia pregar no sábado, no domingo, eu já estou achando que eu não vou conseguir, tá, Alexandre? Então, mas se eu conseguir fazer hoje, a gente acaba hoje, tá bom? Mas a gente não tem por que correr, é importante que a gente tenha compreensão efetiva, tá bom? Então, introduzindo aqui, a gente vai iniciar falando do nosso sistema de governo da comunidade cristã de Londrina. Em relação ao sistema de governo, irmãos, tem alguns padrões. Tem um padrão que é bíblico. Existe um padrão bíblico. O padrão bíblico é que uma igreja ela seja governada por uma pluralidade de pessoas. Esse é um padrão bíblico. Um padrão bíblico também é que essas pessoas que governam a igreja por meio do presbitério sejam, de alguma forma, indicados pelas lideranças ou por algum tipo de liderança. Lá em Atos, e quando a gente olha no Novo Testamento, quem geralmente fazia isso, quem a gente vê fazendo isso são os apóstolos indicando, mas isso depois vai ser passado pelo crivo da Assembleia de Irmãos da Igreja. Isso são padrões que a Bíblia mostra. E se você já participou de várias igrejas, ou de mais de uma igreja, como eu participei, igrejas bíblicas é que eu estou falando, você vai perceber que muitas vezes a forma como isso acontece em determinadas denominações é diferente. A forma como essa eleição é feita, de como as pessoas são indicadas. Então, existem de fato diferenças. No nosso caso, como que funciona aqui na comunidade? E se você é membro da comunidade, você já teve acesso ao estatuto e regimento da nossa comunidade, e essas coisas estão escritas lá, tá bom? Mas só para esclarecer para todos e aqueles que são novos aqui, que não saibam. Então, a comunidade é uma igreja que possui um sistema presbiteral de governo. Isso significa que a igreja é governada por presbíteros, por uma pluralidade de homens que estão participando desse governo. Nós não somos presbiterianos no sentido específico da palavra, porque isso implica dizer, daquela forma de governo que especialmente a Igreja Presbiteriana do Brasil e outras têm, em que há um governo sim de presbíteros governando a igreja local, mas num sistema de concílios, presbitério, concílio, sínodo, que você tem um sistema presbiteriano puro ou tradicional. Você tem então uma igreja que tem um conselho de presbíteros como nós temos aqui, mas depois você tem um presbitério que, de certa forma, coordena ou fiscaliza ou rege, de alguma forma, igrejas locais, e depois você tem um sínodo que governa presbitérios e um Supremo Concílio que governa os sínodos, que é um sistema quase federativo. Então, não é o nosso sistema ele é local, ele funciona somente para a comunidade cristã de Londrina, com uma pluralidade de irmãos. Então, o que isso significa na prática? Que a maior parte das decisões relativas ao governo da nossa igreja são tomadas pelo corpo de presbíteros e que nós aqui chamamos de presbitério.
o nosso presbitério, toma a maior parte das decisões. Todas as decisões? Não, não todas as decisões, mesmo porque, se você olhar o nosso estatuto, o nosso regimento, existem algumas decisões que necessariamente precisam ser submetidas à Assembleia da Igreja, que é composta pelos membros da Igreja. Todos vocês que são membros têm o dever de participar das Assembleias da Igreja para decidir. Recentemente a gente teve uma Assembleia e a gente precisou, por exemplo, deliberar sobre a compra de um imóvel, de um terreno para fins de investimento. Isso, por exemplo, é algo que só vai ser feito mediante a consulta prévia à Assembleia. Então, existem várias situações que passam pelo crivo da Assembleia de membros. A nossa Assembleia, ela se reúne de que forma? No mínimo, uma vez por ano, de forma ordinária ou comum. Então, uma vez por ano, pelo menos, a gente precisa se reunir, onde as nossas contas vão ser aprovadas. Então, geralmente, a gente faz isso 2 vezes por ano. Né? Poderia ser uma só, mas nós estamos tentando fazer 2 vezes por ano. E, extraordinariamente, sempre quando necessário, sempre quando precisa definir alguma coisa que a Assembleia, que o nosso estatuto exige que a igreja participe, a gente convoca, então, a igreja para que a igreja decida junto, tá bom? Mas a maior parte das decisões, de fato, são tomadas pelo presbitério da igreja. E, além disso, juntamente com os presbíteros, compõe ainda o oficialato da igreja, esse termo de oficiais da igreja, conforme nos ensina a palavra de Deus, os diáconos. E os outros irmãos que exercem diversos ministérios? São todos irmãos que estão efetivamente trabalhando e servindo a igreja. Mas nesse termo, nessa função em que a palavra coloca de oficiais, presbíteros e diáconos, somente essas 2 funções que, de fato, vão ter, por exemplo, todos esses requisitos que a gente vai tratar. De fato, há um cuidado especial do Senhor em tratar dessas 2 funções. Então, o ministério exercido por esses 2 tipos de funções é que compõem o governo da igreja, presbíteros e diáconos de forma juntas, né? Geralmente os presbíteros juntos ali, mas os diáconos também vão ter uma função que, para ficar claro, irmãos, a gente, eu li bastante a respeito, a gente sabe disso, a palavra de Deus não coloca termos de subordinação, no sentido de o diácono ser inferior ao presbítero. Não existe essa distinção na palavra de Deus. O que a gente tem são funções distintas. Os diáconos têm funções, os presbíteros têm funções. Dentro do governo da igreja, aos presbíteros é dado algum tipo de funções que são mais específicas em relação ao estudo da palavra, à palavra de Deus, e que, de fato, tendem mais a um governo de uma maneira mais macro, de uma maneira mais estratégica, em termos de planejamento e tudo mais, tudo debaixo da subordinação do Senhor, mas não existe uma subordinação no sentido de um ser o chefe do outro. Isso aí é uma coisa que é muito forte, às vezes, em muitos locais, e às vezes a gente carrega isso, mas não é assim que funciona. Inclusive, quando os diáconos têm convicção de que o presbitério está tomando uma decisão equivocada, é importante que eles se manifestem. É óbvio que, eventualmente, vai ter que ser tomada uma decisão só e vai ter que haver submissão àquela decisão. Mas quando a gente é omisso e não fala nada, a gente está concordando com o erro. E, às vezes, a outra pessoa, o outro grupo, não está percebendo o seu erro. Então, é importante, e isso eu estou falando para os diáconos, mas não só para os diáconos, para todos os membros da igreja. É uma responsabilidade de todos nós zelar pelo nosso corpo. E como que funciona a eleição dos oficiais aqui da igreja, presbíteros e diáconos, né? Nos termos do nosso regimento interno, os presbíteros e diáconos são previamente escolhidos pelo presbitério e sempre por unanimidade. Então, sempre quando é indicado um presbítero novo ou um diácono novo, essa indicação só é feita se tiver a concordância de todos os membros do presbitério. Todos têm que concordar. Geralmente vem uma indicação e todos os irmãos têm que concordar com isso. Dentre homens que nós entendamos, a princípio, porque nós não somos a igreja como um todo, nós somos 8 pessoas e a gente não conhece todas as pessoas, mas que nós, a partir do nosso conhecimento e daquilo que nós temos acesso, nós entendemos que cumprem os requisitos que eu vou falar posteriormente. Após essa escolha, então, digamos, isso não é feito de uma hora para outra, tá, irmãos? Às vezes, assim, parece que foi... Não, isso muitas vezes, a gente tem processos de escolha que duram meses, às vezes até mais tempo que isso, onde a gente está orando, acompanhando, conversando, eventualmente, vendo, e depois disso, quando há uma definição, e o presbitério define que aquela pessoa vai ser indicada para ser um novo presbítero ou um novo diácono,
nós pegamos esse nome dessa pessoa, isso tudo está no nosso regimento interno, e nós trazemos então para a igreja, para os membros da igreja decidirem efetivamente. De que forma que isso é feito? Nós indicamos o nome da pessoa e, num período de 15 dias, 2 semanas, toda a igreja, todos os membros da igreja têm como um dever, tá? Isso não é simplesmente um quero ou não quero, tem como dever, se ela sabe, e por isso, esse é um dos motivos que a gente está trazendo esse estudo hoje, se ela sabe que aquele irmão tem alguma conduta ou algum tipo de atitude que é contrária às Escrituras e que o tornam inapto para aquela função, ou seja, ele não tem os requisitos, lembra? Os presbíteros são 8. E eu não sei como que funcionam as coisas dentro da casa de cada um de vocês. Aparentemente, aquela pessoa passa uma aparência para nós de que está tudo perfeito, tudo maravilhoso. Mas talvez você que é o vizinho, você que é um melhor amigo, você que é um parente, você sabe que não, o presbitério não sabe de alguma coisa que ele precisava saber. Então é dever da igreja comunicar isso, denunciar isso ao presbitério. Falar, olha, infelizmente eu tenho algo a dizer, que esse irmão, querido, tudo, mas tem essa situação. Isso não é fácil de fazer, isso não é agradável de fazer, mesmo porque, nos termos do que a palavra nos ensina, anonimato é coisa do mundo. Aqui a gente tem que tratar as coisas com a verdade, em amor, mas com verdade. Então, se você fizer essa denúncia, é óbvio que você vai ser citado, né? Assim, o irmão trouxe essa situação e a gente precisa apurar se é real ou não. Queridos, a gente está tratando de coisas sérias demais para que a gente se preocupe demais com o temor de homens. Aqui é a igreja de Deus, coluna, baluarte da verdade. A gente tem que cuidar porque uma decisão errada em relação a isso não vai dar problema só para o presbitério ou só para a diaconia. Uma decisão errada em relação a isso prejudica a igreja como um todo, a nossa igreja local como um todo. Então isso é um dever de cada um de nós, comunicar qualquer situação que a pessoa entenda impeditiva. Pode ser que você esteja errado. Pode ser que aquilo que você discorda seja algo, uma percepção sua, ou, como eu já vi em algumas situações, seja algo que de fato era real, mas aquela pessoa, pela graça de Deus, já havia sido tratada, já havia tido perdão, já havia tido conciliação e aquilo já tinha sido tratado, e aí mas você não sabe. Então, é importante que haja isso e você não deve sentir vergonha ou medo. Eu sei que não vai ser simples, não vai ser fácil, você vai ter que se colocar diante de Deus, orar, mas veja, a forma de ser tratado isso é como? É diante do Senhor e depois, eventualmente, ser trazido para a igreja. Se você sair no meio desse contexto, você está com a sua dúvida e tudo mais, aí você sai consultando todos os irmãos da igreja. Eu acho que o fulano não presta, olha, porque ele faz isso, isso, isso. Você sai falando um por um, isso é maledicência. Isso é fofoca, da mais pura fofoca. Então, assim, isso é pecado, tá bom? Não é assim que se trata essas questões. Então, a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. Então, nosso presbitério, ele indica e cabe à igreja, nesse prazo de 15 dias, se manifestar a respeito da impossibilidade daquela pessoa exercer o ministério. Caso não haja nenhuma manifestação, presume-se aí uma concordância da igreja em relação a isso, uma concordância tácita. Então, isso é como se fosse a gente chama isso de referendo. Referendo é uma consulta posterior. Então, nós decidimos isso. Vocês concordam? Sim, nós concordamos. Então, vocês ficam escolhendo aí sozinhos. Não, a igreja escolheu. Mas eu não tive oportunidade. Não, você teve. Então, as coisas não funcionam assim, né? Então, se nesse prazo de 15 dias nenhum membro da igreja se opor, entende-se então que a Assembleia ratificou, homologou e essa pessoa vai ser conduzida para o cargo, tá bom? E como que funciona a reeleição, a recondução, que é mais ou menos o que a gente vai passar agora, tá? A gente está passando por esse processo e a gente passa por esse processo todo fim de ano. Todo fim de ano a gente passa. Por quê? Os mandatos aqui na comunidade são de 1 ano. São só de 1 ano. Então, agora, estão encerrando todos os mandatos de todos os presbíteros e todos os diáconos aqui até dia 31 de dezembro. Por que 1 ano só? A gente entende que esse 1 ano é para que cada pessoa considere, de fato, a sua vida naquele contexto, desse momento. Digamos que se agora eu estivesse passando por uma situação
familiar que me impediria por alguns meses seguintes agora de lidar com o presbitério, de não poder estar perto de vocês, de não poder pastorear, de não poder pregar, de não poder fazer aquilo que se espera de mim, possivelmente falar, irmãos, eu prefiro esperar mais um tempo, eu não vou ser reconduzido agora, ano que vem talvez eu volte, mas por enquanto eu não posso. Isso tem que estar na situação de cada um. Ser oficial só por ser, para ter o título, nunca foi e nunca deve ser nosso desejo. Eu quero porque não, eu vou perder o título? Meu Deus, não quero, eu quero... Não, não é isso. A gente não está aqui por causa de títulos. Qualquer pessoa cuja própria preocupação seja isso, não deveria estar no presbitério ou na diaconia. A nossa principal função é aquele verso, aquele texto que o Jamilson leu no início, é servir. Toda igreja deve servir. Os presbíteros e diáconos de maneira mais efetiva ainda, mas é serviço. Você está querendo ser presbítero e diácono? Glória a Deus por isso. Mas sua função, primariamente, é servir a Deus. Por meio da pregação, alguns, por meio do ensino, alguns, por meio do serviço mais físico, outros, mas no fim é tudo serviço. Então esse mandato é de 1 ano. Então, até o último dia do ano, então aqui todos os presbíteros e diáconos que estão aqui, para aqueles que imagino que todos saibam, mas se alguém aqui não souber, até o fim do ano você tem que manifestar o seu desejo de continuar na função de presbítero ou de diácono. Até o final do ano você vai fazer isso, você vai falar, não, eu quero continuar, tá bom? Feito isso, o que vai acontecer? Se você não falar nada, a gente vai presumir que você não quer continuar como presbítero, como diácono. Então, assim, até o dia 31 de dezembro, a gente precisa ter alguém que se manifeste falando que sim ou que não. Se a pessoa não quiser, ela não vai ser reconduzida. Se a pessoa fala, não, eu quero, eu desejo continuar no cargo, então, efetivamente, essa pessoa vai prosseguir no cargo, tá? De que forma que ela vai prosseguir? O nome dessa pessoa vai ser novamente submetido ao presbitério. Por que novamente submetida se já foi lá atrás? Porque quando a gente indicou na primeira vez, nós queríamos que essa pessoa tinha condições. Pode ser que no decorrer do exercício do mandato dessas pessoas, a gente percebeu, ou foi percebido por nós, que essa pessoa, esse presbítero, esse diácono, a situação dele pode ter mudado. Pode ser que essa pessoa passou a fazer coisas ou agir de tal forma que o tornaram inapto para o cargo. Ele passou a descumprir os requisitos que estão lá. A questão, então, dos presbíteros e diáconos. Querem continuar? Então, vai ser passado novamente para o presbitério. Mas, puxa vida, a pessoa ficou 1 ano agindo de maneira em desconformidade, ou fazendo uma coisa errada, ou não cumprindo os requisitos mínimos e ninguém falou nada? Não. Isso é falado no decorrer, isso é tratado, isso é conversado de várias formas, mas a gente entendeu que a pessoa não conseguiu desenvolver no decorrer do ano aquilo que é esperado. E aí, nesse caso, pode acontecer do presbitério, então, já barrar de imediato. Falar, irmão, infelizmente a gente entendeu que você não cumpriu os requisitos mínimos, ou você não tem, a princípio, que isso pode mudar efetivamente com o tempo, e a gente sempre espera que isso aconteça, e pode efetivamente trocar ou mudar isso. Mas, feito isso, mais uma vez esses nomes vão ser passados para a membresia da igreja de novo. Então agora, no começo de janeiro, digamos que todos os presbíteros, todos os diáconos queiram continuar. Esses nomes vão para o presbitério, todos os nomes são aprovados novamente. Primeiro culto de janeiro, o Marco, ou o irmão que vier aqui, vai falar, olha, irmão, todos esses irmãos aqui querem continuar, ser reconduzidos ao cargo. Vai ser novamente aberto para a igreja por mais 15 dias, para que você diga se você concorda ou não. E se você concorda, ótimo. Se você discorda, você precisa se manifestar do porquê. Certo? Porque, como a gente disse, no decorrer de 1 ano, pode ser que as coisas mudaram de situação, pode ser que tenha acontecido algo que, mais uma vez, a gente não está sabendo. Então, de fato, tem muita coisa que não chega ao nosso conhecimento. Tem muitas coisas que não são faladas para nós. Então, a gente tem que ficar atento em relação a isso, e a igreja faz parte desse processo. Vocês fazem parte desse processo, tá bom? Passando, então, primeiramente, a gente vai falar dos presbíteros, das funções dos presbíteros. O que se espera de um presbítero? Irmãos, essa pregação, esse estudo que nós estamos fazendo, eu falei assim, mas isso aí você devia ter falado só para os presbíteros. Não. Isso aqui é para a igreja como um todo. É para os presbíteros que estão aqui, eu, presbítero, como os que estão aqui, lembremos disso. Mas é para a igreja também. Vocês todos que estão aqui, saibam disso e apoiem isso de alguma forma.
ajudem isso, sejam parte disso e de fato se coloquem à disposição para ajudar muitas vezes em situações que a gente não está conseguindo, né? Então, quais são as funções esperadas de um presbítero? Então, a primeira função que se espera de um presbítero é que o presbítero seja uma pessoa de oração, que ele ore, efetivamente ore. Né? Os presbíteros da igreja devem orar pelos membros da igreja. E alguns textos que, se você quiser anotar, você vai ver lá, mostrando a palavra de Deus, os presbíteros sendo chamados para orar pelos seus irmãos. Então, Deus dá aos presbíteros a responsabilidade por um rebanho. E assim, os presbíteros devem orar por seus rebanhos de modo individual, de modo coletivo e na congregação. Então, individual é quando, e às vezes acontece, você vai ver eventualmente eu ou Marco com alguém aqui orando sozinho. Às vezes a pessoa chega, irmão, eu estou passando por uma situação assim, você ora comigo? A gente tem que fazer isso. Se você precisa, é lógico, a oração de todo mundo aqui tem igual poder diante de Deus. Mas é papel, princípio do presbítero estar à disposição para orar por todo aquele que pede, por todo aquele que precisa de oração. Isso pode ser individual, pode ser coletivo, em grupos, ou como a gente ora aqui com a congregação como um todo. Tá? Segunda função do presbítero, que espera-se de um presbítero e que é requisito para que você seja presbítero, é que você seja uma pessoa apta para o ensino, que você possa ensinar. Então, essa é outra. Pregar e ensinar a palavra de Deus à congregação. A congregação é a reunião dos irmãos, né? Uma qualificação dos presbíteros é que ele deve ser apto para ensinar, mas esse ensino não é restrito ao púlpito. Às vezes algumas pessoas entendem que, mas apto para o ensino é apto para subir e pregar. Não, o ensino não se resume a isso. Algumas igrejas, alguns grupos, eles acabam fazendo distinções nesse sentido. Então, por exemplo, a Igreja Presbiteriana do Brasil, do qual eu fui membro há alguns anos, lá há uma distinção entre presbíteros regentes, que são os presbíteros que governam a igreja, e os presbíteros docentes, que são aqueles que pregam de púlpito. Nós não temos essa distinção. Para nós, a Bíblia não traz uma distinção em relação a isso. Apesar de a palavra dizer que aqueles que exercem de maneira digna e honrosa a sua função é merecedor de dobrados honorários, a gente entende que quem exerce isso, o dom da palavra de maneira digna, é de fato digno de maior honra, mas para nós não entendemos que isso significa que essas pessoas são presbíteros diferentes dos outros. Todos são presbíteros iguais, né? E todo mundo é presbítero. Agora, nem todos os presbíteros vão ter o dom, ou o desejo, ou vamos dizer, a qualificação, não no sentido técnico em si, mas da pessoa falar, eu não consigo falar de púlpito, eu tenho muita dificuldade. Então, essa questão não é impeditivo para a pessoa ser presbítero. O falar de púlpito não é impeditivo. O não falar de púlpito, melhor dizendo. Mas como que a pessoa se torna apta para o ensino se ela não prega de púlpito? Então, quando que os presbíteros ensinam? Eles ensinam alguns exemplos aqui. Liderando os encontros da igreja, quando conduzem aulas de escola dominical, quando ensinam em suas conversas individuais e pelo que escrevem, quando eles estão nos grupos de estudo bíblico, em esforços evangelísticos. Sempre quando o presbítero ele abre a Bíblia para ensinar, seja de maneira individual, para tratar no aconselhamento, para tratar num discipulado, seja em grupos menores, esse presbítero ele está ensinando de acordo com a palavra de Deus. A aptidão dele em estar apto para o ensino é ser uma pessoa que efetivamente abre a boca para tratar com o seu povo e dali vai sair o quê? O que a palavra de Deus diz. Então, esse conhecimento essa pessoa tem que ter. O presbítero não pode ser alguém que não conhece a palavra. E não ser alguém que tenta resolver as coisas com a sua capacidade intelectual ou com a sua capacidade gerencial. É muito comum em ambientes, especialmente em ambientes em que presbíteros são colocados para governo da igreja, especialmente em termos, não de ensino, mas em termos de governo mesmo, financeiro, parte de crescimento, que a pessoa escolha como presbítero quem? O cara tem uma empresa enorme, esse cara ele tem dons E aí, a pessoa acabou de chegar na igreja, nunca leu nem a Bíblia inteira, e esse cara tem que ser aqui da liderança. Olha o que ele fez com a empresa dele, ele vai fazer com a gente também. A igreja não é uma empresa. É óbvio que você pode se utilizar dos dons que Deus te deu em determinados lugares da sua vida, e Ele faz isso mesmo, para que a gente de fato possa usar aqui. Mas esse não é o ponto principal.
o presbítero, eles têm que ser apto para ensinar. A fonte da autoridade dele não é o que ele pensa, o que ele faz, ou o currículo dele. A fonte da autoridade, daquilo que sai da boca dele, deve ser a palavra de Deus, e por isso que ele deve conhecer a palavra de Deus. Os presbíteros também são chamados, isso é uma outra função do presbítero, para pastorear a igreja. E essa palavra é uma palavra bem abrangente. O que significa pastorear? E quando a gente pensa no que significa pastoreio, no sentido original da palavra, em termos de aquilo que um pastor faz pelas suas ovelhas, né? O pastoreio é algo muito genérico. O pastor da ovelha, o que ele faz? Ele cuida da saúde, ele cuida da alimentação, ele cuida do bem-estar, ele cuida de tudo. O que o pastor cuida? De tudo o que for necessário. Se está chovendo muito, ele protege. Se está seca, então ele leva para um lugar onde tem mais chuva. Se está com fome, dá comida. Se comeu demais, você tira o que for necessário. É isso que um pastor faz. É isso que significa o pastoreio. Atos 20 e 28 fala a respeito disso. Cuidem de vocês mesmos, atentem para si mesmos. Aqui está falando para o presbítero cuidar de si mesmo. Começa assim, o presbítero que não cuida de si, só cuida dos outros, vai ter problema. E de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Por que bispos? Só para que vocês entendam, biblicamente falando, são 3 as palavras que são usadas de forma intercambiável. O que é intercambiável? Você pode trocar uma pela outra e elas têm o mesmo sentido. Pastor, bispo e presbítero. Elas são usadas de forma intercambiável. Como bispos, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. O Espírito Santo é que nos coloca. Qual que é a função? Pastorear a igreja de Deus, igreja que não é nossa, mas é do Senhor. Nas Escrituras, isso se refere a atividades como conhecer, alimentar, liderar e proteger. Mas assim, Danilo, e um presbítero, um pastor, que é uma pessoa que tem um conhecimento enorme da palavra, prega muito bem, e todo mundo chora quando ele prega, é maravilhoso as pregações, a pessoa é famosa, conhecida na internet, tudo maravilhoso, mas ele se restringe o exercício do presbitério dele, do presbiterato dele, a pregar de púlpito, e ele não tem o menor interesse em saber quem são as ovelhas dele. Essa pessoa não está apta para o ministério. Essa pessoa pode ter bilhões de views no YouTube. A pessoa apta para o ministério é uma pessoa que pastoreia. O pastor, ele deve pastorear. Todos os nossos presbíteros aqui são pastores. Elas têm que estar efetivamente dispostas a conhecer as suas ovelhas e a se compadecer das suas ovelhas, e andar junto com as suas ovelhas, e sofrer junto com as suas ovelhas, e se regozijar com as suas ovelhas. Se você não está disposto a fazer isso, eu gosto da minha vida, eu sozinho, e de vez em quando eu quero ir lá e só pregar. Isso não é atividade daquilo que a palavra nos ensina de um pastor. Mas eu conheço muitas pessoas que são assim. Infelizmente, essas pessoas estão erradas. Então, você precisa. Ou aquela pessoa que é extremamente prática, né? Como eu falei, a pessoa é ótima em um monte de coisa, como presbítero. Faz um monte de coisa, mas não conhece a palavra. Também não está apta. Mas ela é ótima. Ela é ótima para fazer outras coisas, mas não para ser presbítero da igreja. Então, é necessário que a pessoa faça isso. Irmãos, vocês viram o que a gente acabou de ler. Olha o que o texto diz. A igreja não é algo que a comunidade cristã foi fundada 12 anos atrás de um sonho. Não. Isso não é um sonho de alguns irmãos. A igreja de Deus foi comprada pelo sangue de Cristo. A igreja de Deus não é uma brincadeira, não é uma coisa que a gente tenta e vê se dá certo. A partir do momento que passa a existir uma igreja local, é um grupo de irmãos e de ovelhas que foram compradas pelo sangue de Jesus Cristo. O lidar com isso, o pastoreio disso é algo muito sério. Isso não é brincadeira. Então não é algo que a gente deve simplesmente achar simples. Olha, essa frase é muito interessante. E só para constar, irmãos, a maior parte daquilo que a gente está estudando aqui, eu tirei de um livro do irmão Mark Dever, agora me fugiu o nome, mas até semana que vem eu coloco para vocês o livro. É um livro bem simples que fala sobre liderança. Então, a maior parte disso foi tirado de lá. Você fala assim, nossa, que frases bonitas que o Danilo está falando. Não, eu tirei de lá, não são minhas, não. Pastorear é cuidar daqueles que não pertencem a você. O pastor não cuida das ovelhas dele. Geralmente, o pastor está trabalhando para alguém. Ele presta conta daquelas ovelhas para outra pessoa.
Pastorear é cuidar daqueles que não pertencem a você, mas por quem você tem a responsabilidade. Meu pai tem um sítio ali em Jandai. Lá ele tem umas 20 cabeças de gado, bem pouquinho mesmo, que ele deixa ali, né? É um lugar pequeno. Só que meu pai não fica lá cuidando. Então ele contrata uma pessoa para cuidar. Aquele peão que ajuda, que cuida, que dá comida, que analisa e tudo mais, sempre quando meu pai vai lá, o que o peão vai fazer? Vai prestar contas pelo gado. Esse tempo atrás começou a sumir bicho lá. Não era gado, mas era galinha e tudo mais. Ele foi prestar contas. Falou, acho que é um gato do mato que está comendo suas galinhas aí. Mas é tão interessante que quando ele vem prestar contas da galinha que tinha sumido, preocupado. Como será que o meu patrão vai lidar com isso? Porque, olha, era para eu estar cuidando. O gato do mato veio e comeu. E ele fica preocupado, porque não é dele. Não é dele. Irmãos, presbíteros que estão aqui, né, e aqueles que almejam ser presbíteros, nenhuma das ovelhas são nossas. Existem pessoas, e a Bíblia fala para que a gente não seja assim, que agem como se fossem dominadores do rebanho. Eles agem como se as ovelhas fossem deles. Eles brigam quando a ovelha... Como assim você conversou com alguém que não era da nossa igreja? Como assim você conversou? Eu já vi isso acontecer. De pastor e tirar satisfação por um outro pastor e fazer uma visita no hospital a um crente doente que era amigo dele. Eu já vi isso acontecer. Como assim você foi falar com a minha ovelha? O que você está querendo com isso? Isso é um dominador do rebanho. Isso não é um pastor. Então a gente tem que cuidar para que isso não aconteça. Hebreus 13:17. A parte inicial. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de você como quem deve prestar contas. Então, um dia, eu, Marco, Flávio, Alexandre, todos os irmãos aqui que são presbíteros, teremos que prestar contas da vida de vocês. Assim, eu particularmente, não sei os outros irmãos, eu oro em relação a isso, mas eu tento não pensar muito. Eu tento exercer as minhas funções sem pensar muito nisso, porque de fato, irmãos, é assombroso você parar para pensar nisso. É assombroso, é paralisante. Como que você vai falar isso? Eu tenho dificuldade de prestar conta do meu trabalho, que é uma coisa ali que um dia vai acabar, que eu posso sair, que eu posso trocar. Imagina você prestar conta dele. Eu sinceramente, e assim, ainda bem que eu não sou presbítero, mas se você é marido, você vai ter que prestar conta da tua esposa. E se você é pai ou mãe, você vai ter que prestar conta dos seus filhos. Então você tem coisa para prestar conta também. Tá? Então todos nós teremos de algum dia de prestar contas. O trabalho de pastorear também requer iniciativa. Um presbítero não pode ser passivo, ou seja, eu estou aqui na minha casa, eu não vou falar com ninguém, eu vou chegar na hora do culto, eu vou sair no fim do culto, e eu vou tentar não falar com ninguém, porque daí não vai chegar problema. Não, essa não é a função. O pastor não faz isso. O pastor, ele verifica as ovelhas. Ele tenta verificar se de fato há necessidades, né? E precisam serem tratadas e precisam ser resolvidas. O presbítero também ele deve falar a verdade de Deus aos ouvidos da congregação e orar para que o Espírito de Deus conduza essas verdades ao coração dos homens e mulheres que estão sob a sua responsabilidade. Faz parte das duas coisas que falamos antes, oração e ensino. Essas duas coisas fazem parte do pastoreio. Um texto que mais para frente eu vou tratar com vocês em Pedro, mas já adiantando, né? Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores, é o que eu falei agora há pouco. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Meus irmãos, é muito mais fácil conduzir por meio da dominação do que pelo exemplo. É muito mais fácil. Se você gosta de história, se você já estudou história, você viu a história, você percebe isso quando você vê ditaduras, por exemplo. Você vai lá na Coreia do Norte. Lá você tem uma família que está cuidando, a gente orou, né, pelos irmãos da Coreia do Norte, que está lá no poder há 60 anos, até mais, desde a década de 50. Essa família, eles governam com mão de ferro, pelo exemplo? Não, o grande líder vive do jeitinho dele, por meio da dominação. Então, se você, por exemplo, for para a Coreia do Norte, pegar um jornal que tem a foto do grande líder e dobrar o jornal com a fotinha do grande líder, você vai ser convidado a visitar a polícia deles lá, porque você não pode dobrar um jornal com a foto do grande líder. Isso é governo por parte de dominação. Como que pastor faz isso?
O pastor faz isso quando é ofensivo, né? Tem pessoas que agem pela violência, a gente vai ver isso depois. Mas o pastor faz isso quando ele começa a colocar em xeque a sua fé. Se você não fizer o que eu estou falando, não sei não se você vai para o céu, hein? Acho que você vai para o inferno, isso é coisa de quem vai para o inferno. E não estou falando aqui de ensino em termos de autoridade da palavra de Deus. A palavra de Deus diz isso, meu irmão. Você está agindo de maneira inadequada e você precisa mudar, você precisa se arrepender, até mesmo porque você pode vir a ser disciplinado, por exemplo. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de pessoas que fazem chantagens emocionais. Então, chantagem emocional a gente vê no mundo, muito comum. Mas o que a gente vê dentro das igrejas é muito pior que uma chantagem emocional, porque é uma chantagem espiritual. Lá fora, você faz uma chantagem emocional e você diz assim: se você não fizer isso, eu vou ficar triste com você. Aqui você fala: se você não fizer isso, você vai para o inferno. Se você sair da minha igreja, você vai para o inferno, toda a família sua vai, e possivelmente logo vai começar a cair, pestes na sua vida. Vai morrer filho, vai ficar doente. Quem aqui já ouviu isso? Eu sei de vários irmãos que aqui ouviram. Você vai sair daqui? Espera para você ver o que vai acontecer. Aí 22 anos depois alguém fica doente. O cara fala: falei? Mas lógico que todo mundo um dia tem que ficar doente, né? Mas, irmãos, isso é uma chantagem espiritual. Isso quem faz é dominador de rebanho. É gente que está preocupado em engordar a ovelha. Sabe para quê? Deixar bem gordinha para matar no fim e auferir lucros disso. A maior parte das pessoas que hoje estão, infelizmente, em muitos púlpitos do mundo inteiro, a sua maior preocupação, ela olha para uma quantidade grande de ovelhas, não como um pastor que deseja cuidar daquelas ovelhas e prestar contas que são ovelhas de Deus, mas porque eles estão engordando para um dia mandar para o abate e pegar o dinheiro daquilo para eles. E é assim que eles vivem. E a responsabilidade nossa é não ser enganada por esses falsos profetas. E muitas pessoas são enganadas porque querem, porque escutam ofertas e escutam: se você ficar aqui, você vai ganhar dinheiro. Se você ficar aqui, você vai ficar rico. Se você ficar aqui, você vai... As pessoas ficam porque querem. Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá bom? O quarto, é dever do presbítero supervisionar. E aqui a gente tem, então a gente falou oração, ensino, o pastoreio e agora o governo da igreja, a supervisão, o governo, né? Então, de que forma que os presbíteros governam a igreja? De maneira mais geral, ao cuidar de planejamentos de atividades eclesiásticas. Eclesiásticas tem a ver com igreja. Então, por exemplo, se você parar para pensar, quais são as atividades aqui da igreja? A gente tem grupo de homens, tem o grupo de mulheres, tem o grupo nas casas, tem o grupo dos adolescentes, pré-adolescentes, o grupo de jovens, você tem os cultos, a gente vai ter batismo. Tudo isso, irmãos, faz parte de um planejamento. As coisas não são inventadas do nada. Então, isso com o tempo vai sendo tratado, vai sendo lidado, isso faz parte do governo da igreja. Pensar nisso, nós estamos precisando, por exemplo, o último grupo que se iniciou foi o grupo dos homens. Nós percebemos que, pela graça de Deus, e até irmãos trazendo, a gente precisa ter um grupo para que os homens tratem de assuntos de homens. Porque os assuntos gerais da palavra, pela graça de Deus, a gente tem tratado de púlpito e nos grupos nas casas. Vocês entendem? Isso faz parte do governo da igreja. Ver as deficiências, ver as necessidades e tratar em relação a isso. Zelar pelo orçamento da igreja, ainda que essa questão financeira, a diaconia faz parte também desse processo. Verificar se de alguma forma a igreja não está desobedecendo os imperativos da palavra, aquilo que a palavra nos ensina que é necessário, que é cuidado missionário. Por exemplo, volta e meia a gente, irmãos, tem mais alguma necessidade missionária, algum grupo que está pedindo e tal, isso vai ser analisado caso a caso. E se a gente perceber que a gente não está fazendo trabalho missionário nenhum, a gente está desobedecendo a Bíblia. A gente precisa fazer, é papel de toda a igreja zelar pelas missões. Praticar a disciplina bíblica é um dever que faz parte do governo da igreja. Zelar pela pureza doutrinária da igreja. É lógico que a gente sabe que muitos irmãos têm dificuldades com um ponto ou outro, mas o que a gente não pode tudo é aceitável. Não. Nós temos um zelo pela pureza da nossa doutrina, que tem que ficar claro, e se você tem dificuldade, nós compreendemos isso, mas isso não muda o fato de que a gente tem um ponto. Mas também nós exercemos a supervisão ao analisar os candidatos à membresia. A gente teve agora recentemente, cada irmão que foi batizado aqui passou por uma conversa com um dos presbíteros.
Em algumas igrejas isso é feito pelo conselho como um todo. Nós aqui, como, graças a Deus, somos bastante gente, a gente preferiu ter conversas individuais com essas pessoas. Agora a gente vai receber também irmãos, não pelo batismo, mas irmãos que já são membros, já são batizados em outras igrejas cristãs e que querem virar membros da comunidade. Acho que aqui já tem alguns aqui entre vocês, alguns já deram o nome. Você vai passar novamente pela conversa com o irmão aqui da comunidade. Ah, mas eu já fui batizado. Mas agora você vai passar a ser membro da comunidade cristã de Londrina, dessa igreja local, e por isso nós vamos analisar, conversar, entender, explicar como a gente pensa, o que funciona, como que funcionam as coisas aqui. Então isso é algo que a gente vai fazer. Exerce ainda essa função ao se aconselharem mutuamente sobre situações pastorais difíceis na vida dos membros. Isso é uma das coisas que a gente tem feito, a gente tenta fazer, porque de fato, irmãos, é muito difícil. Algumas situações simplesmente a gente não sabe como lidar. E aí, pela graça de Deus, a gente depende um do outro nesse sentido. Os presbíteros oram juntos e continuamente buscam por aqueles que Deus está levantando como novos presbíteros e diáconos. Uma das características mais óbvias de alguém que não age como dominador de rebanho é a preocupação em levantar novos presbíteros e novos diáconos e novos líderes e procurar e ensinar e discipular e capacitar essas pessoas, que a igreja precisa. Daqui 50 anos, eu não vou estar mais aqui, o Marco não vai estar mais aqui, ninguém vai estar aqui. E a comunidade vai estar aqui? Se o foco é a gente, o foco é eu, o foco é o Marco, o foco é o Flávio, a igreja acaba com a gente. Nós somos a igreja? Nós não somos a igreja. No certo sentido, todos nós somos a igreja. Mas a comunidade cristã de Londrina não é a comunidade cristã do Danilo, do Marco, é a comunidade cristã do Senhor. E por isso que a gente deve pensar além de nós. E se amanhã o Marco não estiver aqui, ou eu não estiver aqui, a igreja acaba? A igreja não pode acabar, a igreja é do Senhor. Então, por isso que é um dever nosso acompanhar, inclusive dos diáconos, de olhar para as pessoas e falar, tem vários irmãos aqui que têm condições de exercerem a função. E a gente vai, mas e se essa pessoa vir e eclipsar a minha luz? Tem gente que pensa assim. Eu já vi também isso acontecer. Pastores que não permitem que outros pastores preguem no púlpito dele. Por quê? Se a pessoa ir lá e eclipsar a minha luz, e pregar mais bonito que eu, e a igreja falar, nossa, pastor, o outro pastor prega bem, né? Aí você fica chateado. Irmãos, isso deveria nos alegrar de saber que a igreja está sendo bem nutrida. Mas tem pessoas que têm medo disso. Então a gente tem que cuidar. Isso não deve acontecer. Convida as ovelhas feridas ou em sofrimento para se encontrarem com elas, para orar por elas, ou em sua aflição ou doença. Então, esse é um dos pontos também que faz parte da supervisão. Acompanhar, ver, verificar. Está tudo bem? Não está tudo bem? Né? E a igreja faz parte disso também ao falar. Meus irmãos, eu vou falar uma coisa bem direta para vocês. Se você precisa de alguma coisa, fale. Fale, peça, converse. Então, eu já vi situações, e aqui, desculpa, assim, a gente geralmente numa pregação, eu não falaria tanto de exemplos assim, pessoais ou de situações, mas hoje a gente está fazendo um estudo, efetivamente, de algo muito prático do qual eu vivo. Mas eu já vi muitas situações de pessoas dizerem assim, por exemplo, eu estou muito chateado porque ninguém foi visitar o meu esposo que está doente. Eu falei, mas seu esposo está doente? Tá. Mas você contou para alguém? Não. Como que a gente vai visitar? E a pessoa sai falando mal dos presbíteros ou dos diáconos e fica falando mal, ninguém cuida, só visita o fulano, só visita o ciclano. Mas como que a gente faria isso se a gente não soubesse? Então, se você acha que você está precisando de uma visita, peça. Irmão, eu estou precisando de ajuda, eu preciso orar. Eu falo por mim, falo pelos meus irmãos. Eu não sei, eu não conheço de situações, é lógico, às vezes a pessoa vai falar, eu quero agora e agora eu não posso. Mas assim, a pessoa fala, eu preciso de uma visita, eu preciso conversar, eu preciso ir aí, e que foi falado, não venha. Eu não sei disso ter acontecido. Mas se você nunca fala, e você só reclama, aí você vai ter um problema seu. É um problema seu, não é um problema da igreja como um todo. Né? Acaba sendo da igreja porque isso gera maledicência, fofoca, isso acaba gerando uma série de situações. Mas atente para isso. O quinto ponto, que é muito importante também. O presbítero ele deve cuidar de si mesmo e das suas famílias. Então, uma das melhores maneiras de um homem ser um bom presbítero é ser um bom exemplo. Lembra? O dominador faz na base da briga. Então,
O grande líder lá da Coreia do Norte, que eu citei como exemplo, o grande líder da Coreia do Norte, ele não tem filhos. Ele não é casado, ele não tem filhos. Mas agora ele deu uma ordem pedindo para que as pessoas da Coreia tenham muitos filhos. Mas ele mesmo não tem, porque ele é o líder, ele só manda, ele não é exemplo. Então, dando um exemplo no caso deles. Nós precisamos agir pelo exemplo, sendo modelos imperfeitos, modelos dependentes, modelos que dependem do Senhor, mas modelos. A gente deve buscar isso. E a maior parte dos requisitos, é interessante isso, exigidos para o exercício do presbitério, não são de ordem acadêmica. A gente vai ler depois o 1 Timóteo. Quando você olha lá fala só que ele deve ser apto para o ensino. Mas lá não pede um currículo. Não, tem que ter segundo grau, tem que ter pelo menos o nível ali de mestrado, doutorado, pós-doutorado. Não. Os requisitos que estão ali são requisitos de caráter. Basicamente são de caráter. E outra, requisitos exigidos de todos os crentes. Não tem. O presbítero não pode ser dado ao vinho. Nenhum crente pode ser dado ao vinho. Você pode beber, mas não dado ao vinho. O presbítero deve ser cordato. Todo mundo tem que ser cordato. Mas como exemplo do rebanho, é necessário que essas coisas estejam manifestas. Né? E por quê que é assim? Porque parte da supervisão, de fato, é mostrar o caminho certo a ser seguido. Você lidera o caminho com discípulos. É discipulado. Isso é discipulado. É você viver e tentar viver junto. Quando a gente instrui, quando o presbítero instrui, ele mostra como instruir. Por serem fiéis, eles demonstram o que se parece ser fiel. Eles obedecem às instruções de Pedro, que a gente leu agora há pouco, de serem exemplos para o rebanho. Mas para fazer isso, você precisa zelar pela sua alma. Então, assim, 98% das vezes que eu sento com alguém para aconselhar ou conversar, eu vou falar, olha, irmãos, você precisa orar mais, você precisa ler mais a Bíblia, você precisa se preocupar mais. Como que eu posso fazer isso se eu não estou fazendo isso? E já tive situações de eu estar sentado com alguém falando, irmão, você precisa ter um tempo de devocional. E eu pensar e falar assim, faz 3 dias que eu não tenho um tempo de devocional. E aí o Senhor, Ele trata comigo. Porque todos nós falhamos em um momento ou outro. E pela graça de Deus, Ele trata com a gente. Porque eu não sou um exemplo perfeito. Só Cristo é o exemplo perfeito. Por isso que a gente precisa olhar para Cristo. Através de irmãos, sim. Mas o exemplo dele é perfeito. O meu, não. O meu, eu vou chegar para vocês e falar, façam isso. Mas eu também não consigo fazer direito. E por isso que eu me coloco diante de Deus e falo, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não estou conseguindo. Mas isso faz parte do tratamento de nós todos. Isso faz parte. Né? E Paulo fala, né? A gente já leu Atos 20 e 28. Nós precisamos atender por nós. Agora eu sou presbítero. Então eu estou aqui para cuidar de todo mundo. Eu não preciso mais cuidar de mim mesmo, porque eu já sou como se fosse uma coisa meio mística. Sabe? Eu virei um anjo agora. Então eu não preciso mais orar, eu não preciso mais cuidar. Não, você precisa. Diante de Deus, lutar com o seu pecado, aprender mais. Estar apto para o ensino implica estar crescendo no ensino, ou na capacidade de instruir dia após dia. Então, do dia que eu virei presbítero, eles atestaram que eu tenho conhecimento teológico. A partir de agora eu não quero aprender mais. Tem que aprender cada vez mais, você precisa aprender cada vez mais. Isso é uma necessidade. Mas o atender por mim mesmo é cuidar do meu pecado, é cuidar do meu ensino, é cuidar do meu estudo, é cuidar da forma como eu tenho lidado com as coisas de Deus. É olhar das minhas falhas e pedir perdão para o Senhor e mudar. Porque eu não posso ficar parado, eu não posso ficar, não, é assim mesmo, né? E aqui faz parte uma outra coisa, o cuidado para com a família. Que a palavra de Deus vai dizer tanto para os presbíteros quanto para diáconos, que tanto um quanto o outro deve ser alguém que cuida bem da sua própria casa. O fato de você não cuidar bem da tua casa te inabilita para o ministério. Mas, Danilo, eu perdi a minha família cuidando da igreja. Porque quando eu virei pastor, quando eu virei presbítero, eu falei, meu foco é 100% a igreja. Então, eu deixei de lado a minha esposa, deixei de lado meus filhos. Depois de 10 anos, meus filhos tinham se perdido e minha esposa me deixou. Por amor à igreja, eu perdi a minha família. Então, eu estou apto para o ministério? Não, você está inabilitado para o ministério. Porque aquele que não cuida bem da própria casa, ele não pode ser presbítero. Mas eu tenho um PhD em teologia. Não interessa. Porque o que vale é o que está na palavra, não o que está no teu currículo. Você consegue entender a diferença? Então, esse é um ponto. É exemplo. Mas aqui... Irmãos, nós precisamos cuidar.
E aí eu falo com cuidado, porque para mim sempre essa é uma das maiores lutas, eu acho que de todos os nossos irmãos aqui que estão no presbitério, é balancear isso. É muito difícil mesmo, porque não existe exercício de qualquer ministério de dentro da igreja, eu falo pelos presbíteros e estou falando pelos diáconos também, que eu sei da vida de vocês, que não vai exigir desgaste. Você se desgasta pela igreja, todo diácono aqui se desgasta pela igreja, todo presbítero se desgasta pela igreja, mas tem que haver um balanço nisso, tem que haver um equilíbrio nisso. Aqui eu achei maravilhosa, e agora eu vou citar aqui, mostrando até a fotinha dele, do Mark Dever, eu achei maravilhosa essa citação, quero compartilhar com vocês. Isso significa, entre outras coisas, que a minha família precisa entender que vai haver custos para eles por causa da minha função. Não tem como. Não, eu quero ser presbítero sem que isso mude em nada a minha relação com a minha família ou a relação com o meu trabalho. Não, então esqueça. Vai haver um tipo de desgaste. É natural, você está se doando a mais em outro ponto. Mas eu tenho que saber que eu tenho uma responsabilidade única. Só eu tenho. Para com eles, com a minha família. Essa igreja aqui, a Comunidade Cristã de Londrina, pode ter outro pastor e outros presbíteros. Meus filhos não podem ter outro pai, nem a minha esposa um outro marido. Ao longo da vida, eu tenho um papel único em relação a eles. Você consegue entender isso? Então, é óbvio que eu vou me desgastar. E é óbvio que a minha esposa vai sofrer as consequências disso e que meus filhos vão sofrer as consequências disso. Mas existe um limite. Se um dia seu filho, sua esposa chega para você e fala, pai, não está dando mais, está demais, a gente precisa parar para ouvir. Porque lembra que eu falei? Eu um dia vou ter que prestar contas dessa congregação, diante de Deus, dessas ovelhas, vocês todos. Mas para fazer isso, vai estar eu, Marco, Flávio, André, eu vou estar num grupo aqui prestando contas, presbíteros nossos da igreja, mas da minha família, da Liege, do Pedro, da Isabel, eu vou prestar conta sozinho. Diante de Deus. E se eu tenho mais medo de prestar contas pela igreja do que pela minha família, eu não estou entendendo as coisas. Porque a Bíblia dá o mesmo valor. Para mim, é até uma responsabilidade mais específica, porque nesse ponto eu estou sozinho. E se eu não consigo fazer isso, nem apto para o ministério eu estou. Eu nem presbítero poderia ser. Então é algo que eu preciso cuidar. E por fim, como eu já falei, as funções dos presbíteros, eles buscam e discipulam novos presbíteros, e eu já falei sobre isso. Domingo de manhã, semana que vem, a gente vai concluir falando da questão dos diáconos e daquilo que é exigido como requisitos, porque basicamente os requisitos, tanto de presbíteros quanto de diáconos, são muito semelhantes. Então a gente trata num combo só, num dia só. Mas, irmãos, eu sei que hoje foi um pouco diferente, não foi um culto no sentido de estudar especificamente um texto da palavra, e talvez tenha sido um pouco técnico em alguns pontos, mas vejam, isso aqui é revelador de quem nós somos. Eu leio isso, eu preparei isso, eu estudei isso, eu analisei isso, e eu cheguei ao fim pensando, eu estou inapto, eu não consigo, eu não tenho condição, quem sou eu, Senhor? Tem misericórdia de mim. Mas ao mesmo tempo que eu olho para isso, o Senhor ele vem e fala, mas não é você. Sou eu. Eu que capacito. Lembra que falou lá? É o Espírito Santo de Deus, a igreja é de Deus, a igreja não é nossa. Então, não vai haver exercício de oficialato algum, seja de diácono, seja de presbítero, que não venha junto com sentimento de incapacidade, de desencorajamento, de dor, de cansaço. Mas, ao mesmo tempo, irmãos, é Deus que capacita. É olhando para Ele, buscando forças nele, descansando nele, muitas vezes falando não para nós mesmos. Às vezes eu quero fazer demais. E o próprio Senhor fala, não, você não vai fazer. E aí o Senhor usa. Ele usa meios. Esse ano ele usou meios com vários de nós aqui, né? Eu fiz cirurgia, o Marco ficou doente, todo mundo. A hora que o Senhor fala, não, para. Se a gente não para, ele para a gente por ele mesmo, né? Ele faz isso. E graças a Deus por isso, irmãos, porque não está em nós, está nele. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós e continue nos habilitando, continue nos capacitando. Essa não é uma palavra de desespero. Estou falando, pelo amor de Deus, eu quero sair disso. Não, irmãos, isso é uma palavra, essa palavra que nós estamos tendo hoje, é uma palavra de confrontação com a realidade. Não é uma coisa romântica e bonitinha. Não é. É algo difícil e pesado, mas que pela graça de Deus é sustentada pelo Senhor. Como é a vida de cada um de vocês como cristão. A vida cristã não é uma vida que fica tudo lindo e cor-de-rosa. Ou é?
A vida de vocês ficou muito mais fácil depois que vocês viraram crentes? Não. Mas vocês estão em Cristo quando vocês se tornaram crentes. E pela graça de Deus é ali que está o nosso descanso. É exatamente a mesma coisa.